Olá, bom dia. Começamos mais uma edição da TVPT nesta quarta-feira. Infelizmente, começamos sempre dando aqueles números lamentáveis da situação da pandemia no Brasil e estamos já com 66.868 famílias sofrendo porque perderam algum ente querido. Hoje, aqui na TVPT, estão conosco a Edilene Lobo, que é advogada do PT Nacional, e o Joaquim Soriano, que é o secretário nacional de Assuntos Institucionais do PT. E a gente vai conversar com vocês sobre esse fato novo que aconteceu essa semana, que foi o adiamento das eleições. E em adiando as eleições, como é que fica a campanha do PT, como é que o PT está pensando em fazer isso. A Edilene vai trazer aqui os aspectos, as datas, as informações todas necessárias. Bom dia, Joaquim, bom dia, Edilene. Eu gostaria que o Joaquim começasse já nessa introdução dele a falar um pouquinho como é que ele está vendo a situação brasileira nesta quarta-feira. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, Fernanda, Edilene. Muito obrigado pelo convite, participar mais uma vez da TVPT. Bom, a situação brasileira é inicialmente dada pelo início do nosso programa, pela quantidade gigantesca de mortos pelo coronavírus e pela brutal incapacidade do presidente da República e do governo nacional coordenarem o enfrentamento da crise sanitária, do agravamento da crise econômica, do agravamento da crise política. O Bolsonaro é o principal responsável, sim, pelas mortes. O governo que nega a existência do vírus já tinha destruído vários países do mundo. Quando chega ao Brasil, é tratado com desdém, que é uma gripezinha. Tenta se escorar na crise sanitária para justificar a crise econômica e não reconhece que a crise econômica é pré-existente à pandemia. O número de desempregados, gente sem emprego, sem trabalho, sem renda, é inigualável sob qualquer ponto de vista em períodos recentes da história brasileira. O Bolsonaro é o principal problema do Brasil para combater a crise sanitária e para organizar, pensar, propor o que é a saída da crise. A destruição causada nos últimos meses para a nação brasileira é gigantesca. Sair dessa crise, pós-crise, após pandemia, exigirá, sem dúvida nenhuma, um outro governo. Por isso que a questão central para o PT, para as forças progressistas em todo o Brasil, é tirar Bolsonaro do governo. É o fora Bolsonaro. Não tem solução da crise com Bolsonaro no governo. E olha que isso não é só uma compreensão nacional. Não é só aqui no Brasil que se tem essa percepção. Em todo o mundo. E não só os partidos amigos, os partidos progressistas, as centrais sindicais, mesmo órgãos de imprensa conservadora, liberal, já fazem reportagens editoriais dizendo que Bolsonaro é um perigo para o mundo. Nós chegamos a esse ponto da nossa catástrofe. O presidente da República do Brasil é considerado, no mundo inteiro, um perigo para o mundo. Então, nós precisamos, no meio dessa crise, o PT vem fazendo isso, a partir de uma iniciativa recente, de apresentar ao país um programa emergencial para sair da crise e um programa de futuro. Nós temos a obrigação de apresentar um programa para a reconstrução do país e para a transformação do país, porque não se trata somente de restituir as condições passadas, por várias razões, porque não é possível voltar à roda da história,
porque o tamanho do abismo que o governo colocou o Brasil é o maior que nós já vimos até hoje. Então, é necessário um programa que apresente para o futuro. E termino dizendo, especialmente para as novas gerações que despertam para a luta política, para a luta social, para a necessidade de brigar por seus direitos, é fundamental que tenham a visão de um novo futuro, de uma nova sociabilidade, de um novo padrão de desenvolvimento, que leve em consideração questões fundamentais que não são adereços do nosso programa, mas que são partes constitutivas do núcleo central de um programa de transformação, que não é só o problema de uma visão anticapitalista, de uma nova sociabilidade, mas que faz parte disso a luta contra o patriarcado e a opressão das mulheres, faz parte disso a luta contra o racismo e em defesa da igualdade de todos e todas, a luta pela preservação do ambiente, não como se fosse uma decoração num quadro da parede do Amazônia selvagem, mas que o problema da transição ecológica está no cerne da crise do capitalismo. Então, apresentar uma proposta de futuro envolve essas questões cruciais para o futuro do Brasil e para o futuro da humanidade. E essa tarefa que o PT tem agora, no mês de julho, ao final de julho, o Diretório Nacional deve aprovar um esboço desse programa para poder discutir com a sociedade num debate público e aberto, onde temos certeza que muitos parceiros da luta social, da luta política progressista devem participar e colaborar conosco. E tudo isso no meio das eleições, porque é também no período das eleições municipais que vamos enfrentar esse ano que a politização da sociedade aumenta, que o interesse pela política aumenta. E nesse quadro de crise econômica, social, sanitária, cultural, de valores, que uma proposta abrangente e generosa para o povo brasileiro pode ser melhor compreendida e debatida para organizarmos uma grande força política e social para apresentar uma alternativa de governo para o Brasil. Obrigada, Joaquim. O Joaquim ele já quis, na primeira fala dele, apresentar todos os aspectos do nosso programa, né, Joaquim? Mas na volta, depois, ele vai retomar os aspectos do futuro, do que vai ser importante para o futuro. Porque, assim como ele falou dessa péssima imagem do Brasil, né, agora, de novo, a Amazônia volta a ser um tema que nos coloca assim, bem mal na foto, né? Fora a pandemia, a negação da ciência, essa situação toda. E chegamos a esse ponto que fomos obrigados, então, a adiar as eleições, Edilene. Como é que o PT, quais são os dados, as informações mais importantes desse adiamento, né, o significado disso em termos objetivos? Tem muita gente nos ouvindo que é pré-candidato ou que vai fazer a campanha, é dirigente partidário, está lá nas suas cidades, né, se preparando para esse embate, que é um embate que deve, inclusive, aproveitar toda essa questão que o Joaquim apresentou aí, do que o PT está pensando de construção, de reconstrução do Brasil, que deve começar nas cidades, né? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, Fernanda, Joaquim, pela companhia. Eu começo tratando o assunto, fazendo um pequeno registro, me permitam, que o adiamento das eleições impactou e vai impactar, evidentemente, de modo muito significativo a sociedade brasileira por dois aspectos. Primeiro, porque eleições são o pulmão de uma democracia representativa. Merecem o respeito e o tratamento respeitoso de todos e todas. Então, esse é o primeiro ponto. No cerne das eleições está um outro direito, um direito fundamental de uma sociedade civilizada, que é o voto periódico. Por isso que adiar sem prorrogar mandatos foi respeitar esse direito fundamental do povo brasileiro. E mais que isso, tratar o processo eleitoral não só como uma data em que as pessoas se dirigem à urna eletrônica. O processo eleitoral brasileiro, como de resto no mundo, envolve um conjunto de atos, e o Joaquim
pontificou temas essenciais desse conjunto de atos, envolve, portanto, um conjunto de atos em que a data na qual as pessoas se dirigem às urnas significa uma dessas partes importantes. Eu lembro, inclusive, que a França, recentemente, realizou eleições municipais, o último turno das suas eleições municipais, ainda num processo de insegurança e medo das pessoas com a pandemia na Europa, e lá nós vimos uma abstenção de mais de 60% do eleitorado. Então, tudo que nós não podemos arriscar num momento tão dramático para a humanidade, e particularmente para o Brasil, é a sua democracia representativa. Portanto, adiar fez bem, atendeu a expectativa daqueles e daquelas compromissados e compromissadas com a democracia, portanto, falar da data hoje é muito importante com este olhar. Vai ser importante também falar dessas datas com a valorização necessária da etapa chamada pré-campanha, que também vou abordar rapidamente, sendo possível, Fernanda. Mas então eu destacaria que trouxe as datas principais, já vou anotando, como todas e todos devem saber, mas remarcando que o primeiro turno das eleições está marcado para 15 de novembro, o segundo turno, 29 de novembro, mas antes disso, uma série de outras datas fundamentais que vou explorar daqui a pouco. Também cuidarei, se o tempo permitir e o nosso debate comportar, vou cuidar de pontuar 3 aspectos essenciais na pré-campanha. O gasto na pré-campanha, o que pode, o que não pode ser feito na pré-campanha e, principalmente, ressaltar a necessidade da pré-campanha das mulheres, em especial das mulheres negras. É isso, então, muito obrigada. Estou aqui à disposição. Eu acho que você pode falar das datas. Posso começar, então? Fique à muito vontade. bem. Isso, então, eu já havia dito sobre o primeiro turno, o segundo turno. Nós temos, portanto, até as convenções partidárias, cujo início será as convenções. O prazo, ele é um prazo relativamente longo, para tempos eleitorais, claro, mas o prazo das convenções, que agora, na modalidade virtual também, inaugura uma outra novidade, a qual abordarei em seguida. Mas convenções se realizarão entre 31 de agosto a 16 de setembro. Eu digo prazo das convenções porque, realizadas as convenções, encerram-se aquelas etapas da chamada pré-campanha. Por isso que eu comecei falando do prazo das convenções partidárias. Então, vou repetir, o prazo das convenções é de 31 de agosto a 16 de setembro, nesta data nova que a emenda constitucional trouxe. Antes das convenções, nós temos como outra data importante, até o dia 11 de agosto, é o tempo para o afastamento das apresentadoras e apresentadores de programas de rádio e televisão, ainda que da iniciativa privada, claro, e até 15 de agosto o afastamento de servidoras e servidores dos seus cargos públicos efetivos. Aqui eu faço um destaque. Aquelas datas de desincompatibilização, diferente destas de servidores e servidoras efetivos e efetivas, estas datas foram tratadas pela emenda como datas preclusas. Então, a desincompatibilização admitida é apenas esta, até 14 de agosto, o pedido, porque no dia 15 de agosto, estas pessoas têm que estar afastadas dos seus respectivos cargos. Então, a única data admitida como estendida para desincompatibilização é esta para servidoras e servidores efetivos. Então, 14 de agosto é o último dia em que essas pessoas terão que requerer seus afastamentos e, no dia seguinte, imediatamente, estarem fora dos seus cargos, empregos e funções, tanto de fato como de direito.
Lembro que servidoras e servidores efetivos têm direito à licença remunerada. Muito bem. Eu falava, então, do prazo das convenções para remarcar o período da pré-campanha. Então, realizada a convenção, naturalmente, candidatas e candidatos escolhidos, o prazo da pré-campanha está encerrado. Das convenções entre 31 de agosto a 16 de setembro, nós temos o tempo em que o partido se organiza para realizar esse ato tão importante, lembrando que o Estatuto Partidário estabelece as regras para a realização das convenções, nisso nós não temos modificações, e na sequência nós vamos ter o registro das candidaturas até este mesmo tempo em que nós vamos já realizando as convenções. Então, feita a convenção, no dia seguinte, a ata contendo todos esses elementos deliberados na convenção, a ata deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral. Eu lembro aqui que, feita a convenção, nas próximas 24 horas, a ata da convenção tem que ser enviada à Justiça Eleitoral. Realizada a convenção, até o dia 26 de setembro, nós temos o prazo limite para o registro das candidaturas. Estou destacando que, feita a convenção, gerada a ata encaminhada à Justiça Eleitoral, nada impede que já se inicie o processo de registro das candidaturas, que, como antes já era assim e agora ainda mais, o registro vai se dar por meio de um sistema eletrônico chamado Candex. O que muda um pouco com a alteração é que o próprio Candex, esse sistema eletrônico, terá um espaço no qual a ata da convenção poderá ser lançada, independente do uso do chamado livro-ata, aquele documento que nós levávamos em meio físico para ser rubricado pela Justiça Eleitoral. Na sequência, feita a convenção, realizado o registro, prazo limite 26 de setembro para o registro, a partir do dia 27 nós temos o início da propaganda eleitoral. Então, candidatas e candidatos já levados a registro, de posse do CNPJ, que é aquele código fiscal que a Receita gera para as candidaturas, com a conta bancária aberta, candidatas e candidatos já podem, a partir do dia 27 de setembro, iniciarem a sua propaganda eleitoral, que vai se dar por meio de todas as plataformas conhecidas, por meio de todos os veículos conhecidos, também nos limites e prazos também conhecidos, particularmente pela internet, via redes sociais, assunto que daqui a pouco, se houver tempo, nós também vamos abordar. Então, essas as datas principais, lembrando ainda que a prestação de contas será, prazo limite, 15 de dezembro, e a diplomação das eleitas e dos eleitos, 18 de dezembro de 2020. Sigo, Fernanda, fala um pouco de pré-campanha, ou nós podemos aqui pontuar com uma ou outra pergunta que vocês queiram fazer. Edilene, Fernanda, deixa eu dar uma sugestão. Eu acho que é muito importante salientar o seguinte, Edilene, aí sobre a pré-campanha. A pré-campanha, na nossa opinião, já era muito importante e, em tempos de pandemia, ela tomou uma dimensão muito maior, né? Então, de uma recomendação para os nossos candidatos, as nossas candidatas no Brasil inteiro, e aproveitar bem esse tempo da pré-campanha. E o segundo, que eu gostaria que você confirmasse, desde o meados de maio já está permitida a arrecadação financeira para as candidaturas proporcionais, majoritárias e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, claro, numa situação de crise econômica fantástica, como estamos vivendo, de desemprego, desalento e tal, falar em contribuição financeira das pessoas físicas para as candidaturas pode parecer estranho. Mas, mesmo assim, em vários municípios, em várias campanhas, eu creio que era importante salientar que já é possível arrecadar recursos para as suas campanhas proporcionais e majoritárias.
Deixa eu só dar licença um minutinho. Agradeço a intervenção do Joaquim. É bom ele mesmo ir dando os palpites, porque é uma pessoa que está apta realmente a palpitar sobre o que é melhor desse assunto, né? Eu queria agradecer a audiência de vocês. Aqui tem várias militantes aqui se apresentando, do Espírito Santo, do Ceará, do interior de São Paulo. Como vocês sabem, esse vídeo depois vai estar disponível, vocês vão poder compartilhar, assistir de novo, são várias datas, várias informações. A doutora Edilene depois também vai contar para a gente aonde que encontraremos vocês aí que vão precisar lidar com todos esses prazos, aonde que essas informações vão estar disponíveis, tá bom? Não esqueçam, compartilhe a nossa página e toquem lá no sininho, que é para vocês ficarem informados do que a gente está produzindo. Muito bem. Sim, então, só anunciando aí onde que nós disponibilizaremos esses materiais, busquem o site do PT Nacional, busquem o site da Escola de Formação, daqui a pouco acho que era importante a Fernanda, se ela puder falar com clareza, eu tenho receio aqui de errar e depois induzir as pessoas a erro, mas daqui a pouco é legal dar esse... Eu posso colocar no chat também daqui a pouco, não sei se nós teremos espaço, sim teremos, eu vou colocar lá, porque aí todas e todos poderão acessar as cartilhas, buscar mais dados. Nós estamos preparando cartilhas mais extensas nesse período agora. Eu disponibilizei e a escola preparou todo esse material, juntamente com a SORG, uma cartilha mais simples, contendo essas datas principais que eu acabei de falar e destacando mais as chamadas convenções virtuais. Estas merecem uma atenção um pouco maior para a gente ter mais informações e, na sequência, portanto, esses manuais e essas cartilhas nós disponibilizaremos. Bem, então, falando da pré-campanha, e antes disso, agradecendo de novo o convite, cumprimentando todas e todos, em especial as mulheres que estão atentas aqui, cientes que mulheres negras em especial, precisam mais do que nunca intervir no processo político brasileiro e fazer a diferença. Pré-campanha. O que nós temos na pré-campanha? A pré-campanha vem desde 2013, numa espécie de, me pareceu nesse tempo, uma tentativa de trocar a redução do tempo da campanha eleitoral, que aquele período, naquele momento, se limitava a 45 dias, que acabou ficando destacado, acabou virando um costume. Então, me pareceu uma forma de trocar esse encurtamento do prazo da campanha e permitir que, no que antecedia esse período, portanto, uma certa liberdade comunicacional para pré-candidatas e pré-candidatos. Essa ideia permaneceu. Então, na pré-campanha, que vai até a realização da convenção, embora a lei não diga claramente esta data, eu é que estou fazendo uma construção por uma interpretação lógica. Então, a pré-campanha é esse período em que ainda não houve convenção, ainda não se confirmou a candidatura e filiadas e filiados com aspirações a ser aprovadas e aprovados nas convenções podem comunicar livremente seu projeto político, sua proposta para a cidade, sua proposta para o legislativo, enfim. O que é a pré-campanha, portanto? Eu sou professora numa universidade que trata do assunto proteção de direitos fundamentais, e lá eu venho destacando sempre que na pré-campanha há um direito fundamental sendo exercitado, que é o de comunicar-se livremente. Então, pré-campanha, trocado em miúdos, é esse período de livre comunicação de filiados e filiadas que se interessem pela política, que desejem disputar um cargo pelo seu respectivo partido. Por isso que pré-campanha, o direito de livre manifestação do pensamento está bem desenhado. Claro que essa liberdade comunicacional não pode abrigar a mentira na política, a fofoca, fake news e o processo de desconstrução
dos grupos vulneráveis. Então, a liberdade comunicacional não pode abrigar o racismo, não pode abrigar o machismo, não pode abrigar a LGBTfobia, não pode conter um discurso de exclusão da juventude, principalmente da juventude negra. Então, esse é o primeiro ponto. A lei vai dizer claramente que não pode haver, nesse período, o pedido de votos. Sempre me ocorre a pergunta que o pedido direto de votos está claro. Então, eu não posso dizer, eu, Edilene, peço o seu voto para a minha candidatura como disputante, por exemplo, da vereança, com o número X. Então, o pedido de votos direto não é permitido, isso está claro. Agora, o que não está claro é o que seria uma propaganda eleitoral subliminar, aquela que contém elementos que insinuem algo que a lei não permitiria. Então, para começar a conversa, o pedido direto de votos está claro que não está permitido. É um modo subliminar de pedir votos apresentar o número. Então, o número, também neste período de pré-campanha, não estaria permitido. Eu tenho visto por aí pessoas colocando o número do partido como se, ao falar do partido, pudessem esconder esse pedido subliminar. Mas eu não vejo possível. Então, subliminarmente aqui, não se poderia também colocar na tela ou na conversa o número do partido. O que pode? A lei vem dizendo, no artigo 36A da Lei 9.504, que é possível filiada e filiado participar de debate, encontro, entrevista no rádio, na televisão, presencialmente, embora com isolamento social não seja recomendável, mas principalmente pela internet. Então, encontros, debates, entrevistas, por um canal como esse aqui agora, que nós estamos falando desse tema, poderiam pré-candidatas, pré-candidatos debaterem temas de interesse da sua cidade, colocarem o seu projeto político, falar das suas qualidades pessoais, contar sua trajetória política, seria permitido? Sim, perfeitamente. Aliás, eu tenho dito sempre que nós temos que fazer dos meios tecnológicos os nossos aliados para falar de política em tempos de isolamento social. Então, esse é o primeiro grupo de possibilidades. Depois, a lei vai remarcar claramente, Joaquim, Fernanda, que é possível, e aí por demarcar tão claramente, chama muito a nossa atenção, que é perfeitamente possível o posicionamento político por meio das redes sociais. Então, notem que nós estamos vendo o destaque de 2 pontos principais. Posição política, inclusive crítica. Eu posso, na pré-campanha, além de falar das minhas qualidades, do meu projeto para a minha cidade, eu posso criticar o desgoverno que o Brasil vive? Claro, posso e devo. Eu posso também fazer uma oferta para os serviços da minha cidade. Olha, não funciona isso, precisamos focar em creches, por exemplo, para abrigar as crianças enquanto as mães trabalham. Eu posso focar isso e fazer uma sugestão? Igualmente. A crítica aqui com um cuidado adicional. Ao tempo que eu não posso pedir votos para mim, eu também não posso dizer que não se vote no adversário, na adversária. Então, posicionamento político por redes sociais implica crítica, se desejarem, implica externalizar um posicionamento, um pensamento sobre temas variados, e pode haver, sim, esse posicionamento, ainda que ácido, criticando administrações, por exemplo, sem conter a expressão não vote no fulano ou na fulana. Outra possibilidade que o Joaquim destacou, e aí, com o necessário cuidado, com a necessária empatia e com a necessária generosidade num tempo de tantas dores e perdas, em que nós temos mais que nos doar do que pedir doações, há a possibilidade, desde 15 de maio, de fazer a chamada arrecadação prévia, iniciar o financiamento coletivo já na pré-campanha por meio da internet. Como é que funciona esse financiamento prévio coletivo pela internet?
a interessada ou interessado terá que contratar uma empresa especializada, credenciada junto à Justiça Eleitoral, e lá na página do TSE está o conjunto de empresas credenciadas. Então, a pré-candidato, o pré-candidato contrata essa empresa, a empresa cria uma página na internet. Nesta página, há um conjunto de mecanismos eletrônicos que permite à doadora e ao doador fazer doações em qualquer valor, limitado a R$ 1.064 diários. Então, essa pessoa poderá fazer doações por meio do boleto bancário. Então, o sistema que a empresa disponibiliza propicia gerar um boleto bancário, a pessoa paga, e esse valor cai na conta da pré-candidata, do pré-candidato. Também é possível que haja doação por meio de cartão de débito e cartão de crédito, sempre dispositivos que essa página vai oportunizar. Esse dinheiro fica depositado quando essa pessoa tiver o registro da candidatura encaminhado à Justiça Eleitoral, tiver a conta bancária específica aberta, esse dinheiro pode ser gasto. Significa, portanto, que a arrecadação prévia não permite que se gaste o dinheiro agora na pré-campanha. Então, a arrecadação prévia possibilita arrecadar, mas não gastar por enquanto. Outra informação importante é que, nesse espaço, ele oportuniza à pré-candidata e ao pré-candidato também, até para pedir recursos para a campanha, permite que essas pessoas, por exemplo, coloquem seu projeto, coloquem sua proposta, diga das suas qualidades pessoais. Então, como ferramenta de exposição da pré-candidata e do pré-candidato, é também muitíssimo recomendável. Então, com esses cuidados, eu acho uma oportunidade, uma exposição muito interessante. Outra possibilidade, e eu paro aqui um pouco para eventuais pontuações ou indagações, outra oportunidade que a lei traz, permite na pré-campanha, é a difusão de atos e debates parlamentares nesse período da pré-campanha, desde que o ato parlamentar, desde que o debate parlamentar não contenha pedido de votos. Logo depois eu falo das possibilidades para o partido nesse período. Joaquim, vamos deixar a Edilene tomar um fôlego ali, então. E conta você, continua crescendo a nossa audiência, continuam vários militantes aí anunciando as suas cidades, da onde que eles estão assistindo. Saudações ao Joaquim, saudações à Edilene. Eu acho que esse programa de hoje é uma aula para pré-candidatos, praticamente, né? Joaquim, então, como é que o PT vê essa mudança de prazos e quais que vão ser as estratégias e as táticas, o que se pensa para essas eleições municipais? Seu microfone está desligado. Desculpe. Teve alguma polêmica antes da aprovação da PEC, né? Mas depois que a emenda constitucional foi aprovada, esse calendário é o que está valendo, né? Tinha uma pressão, notadamente, de uma entidade conservadora dos prefeitos e prefeitas que tentaram manifestar uma posição favorável ao adiamento das eleições e o adiamento e a prorrogação do mandato, né? Mas, felizmente, o acordo realizado entre o Senado, a Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral propôs com a grande maioria de parlamentares mantivesse o que a Edilene já mencionou e que, na nossa opinião, é absolutamente fundamental, que respeitasse a soberania popular. Tem muitos mandatários, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que têm um conceito absolutamente deformado, que é acreditar que o mandato é seu. O mandato não é do mandatário. O mandato é da soberania popular, é do povo que o elegeu. Então, esse é o respeito número 1 na democracia, né?
E isso envolve prazos. Eu elegi fulano para tantos anos. A exceção é óbvia quando o povo brasileiro comete equívocos brutais, como a eleição do Bolsonaro. Aí tem também mecanismos para retirá-lo do governo. E não faltam nos Supremos Tribunais, tanto do TSE como do Supremo Tribunal Federal, razões para afastar o Bolsonaro. Desde a proposta inicial do PT da anulação das eleições de 2018 até os diversos crimes de responsabilidade que cometeu já no exercício da República. Mas, afora isso, o mandato ele tem um prazo determinado, portanto, não pode ser prorrogado. A prorrogação desses dias dá mais ou menos 40 e poucos dias que a eleição é empurrada, né? São necessários por conta da pandemia. Não só pelo dia da eleição, que muitos se apegaram a isso, ou aglomerado no dia da eleição, mas da realização do debate público prévio à eleição. Como vocês sabem, milhares de municípios do Brasil são pequenos municípios, onde a campanha é feita no contato diário, olho no olho, no cumprimento, na pequena reunião, né? Então, para muitos eleitores e eleitoras no Brasil, a campanha precisa ir para a rua. Ir para a rua com distanciamento social, bom, cria um conflito. Esse adiamento espero que sim, deve possibilitar ainda um período de campanha eleitoral no contato físico, na distribuição do material, do panfleto, nas reuniões nas casas, nas ruas, nas praças. E assim também vale, é óbvio, para os grandes centros urbanos. A proposição básica do PT é manter o calendário eleitoral pré-definido. E sabe que estava dando uma olhada um dia desse aí? O PT é o único partido que faz um processo anterior ao das convenções partidárias. Inclusive, em vários municípios, nosso encontro partidário de decisão, quando fala em política de alianças, bom, tem que deixar um parágrafo dizendo, bom, mas depende da definição daqueles que nós queremos nos coligar, para daí, então, realizar a convenção nesse prazo que Edilene já mencionou. Mas é bom para o PT a definição prévia, e é bom para o PT a definição prévia porque a gente ganha tempo na pré-campanha. Eu acho que esse conceito que, como a Edilene disse também, já vem de eleições passadas, mas nessa eleição tem um valor descomunal. Adicional. Então, é um valor, porque eu vou simplificar assim, com a permissão da nossa intérprete da legislação. Na pré-campanha pode quase tudo da campanha, menos pedir voto. É isso então, mesmo. Fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Não fala a palavra mágica. Voto. Sim, voto ou não voto. Pode fazer muita coisa. Pode propagar ideias, pode fazer debate, pode fazer reunião, pode fazer uma propaganda da sua proposta política. Então, eu creio que a gente deve aproveitar essa vantagem de forma extraordinária. Nós vamos concorrer nessas eleições de 2020. Aliás, amanhã, quinta-feira, é um dia cheio. Amanhã nós temos de manhã a reunião da Executiva Nacional e de tarde do GTE. Nós estamos na direção nacional do partido, no GTE especificamente, acumulando as informações de como está o PT em cada estado e em cada município. Né? Então, nós vamos... E esse ano nós tivemos uma iniciativa muito importante, que foi de iniciativa da SOC, da companheira Sônia Braga, de fazer um cadastro prévio. Então, nós temos, pela primeira vez em muitos anos no partido, um cadastro dos nossos pré-candidatos a vereador, a vereadora, a prefeito e das coordenações das campanhas. Eu diria ser um cadastro bom, né? Porque é um cadastro recente, o nome da pessoa, o telefone, o contato do e-mail, etc. e tal. E também organizamos um pool de secretarias com a Secretaria de Assuntos Institucionais, a SORG, Comunicação, Finanças, a Fundação Perseu Abramo e a Escola Nacional de Formação, um curso chamado Ideias para Vencer. Então, as pessoas se inscreviam no cadastro e também, concomitantemente, para acessar as nossas aulas, que são
por esses instrumentos de internet sobre a campanha eleitoral. E no caso específico da SNAI, mas dentro dessa grande jornada de formação, nós estamos fazendo um conteúdo específico sobre o modo petista de governar, sua atualização para as candidaturas majoritárias. Então, nós temos já um acervo de lives, de videoaulas, de debates que a gente edita, que são muito valiosos para o aproveitamento de todos vocês, todas que são candidatos, pré-candidatas e coordenadores de campanha. Nós estamos organizando isso no nosso portal de forma a ficar mais como se diz, amistoso o contato. Então, nós vamos fazer um breve resumo, está pronto já um texto, breve resumo, do que é a nossa proposição da atualização do modo petista de governar, e vamos, por tópico, apresentar os links de videoaulas, de partes de palestras, de literatura, onde o interessado ou a interessada pode prosseguir no seu estudo, na sua pesquisa sobre essas propostas programáticas e da nossa experiência, do nosso legado. Também vamos lançar em breve, fundamentalmente para o uso imediato nas campanhas, um banco de dados de políticas públicas bem-sucedidas que tivemos nos governos federais, nos governos estaduais e nos governos municipais, além do banco de dados que nós estamos organizando de legislação, de legislação petista, das experiências, por exemplo, que temos nas assembleias legislativas. Aliás, hoje de manhã, antes dessa, estava participando de uma reunião que estava tratando exatamente disso. Então, vamos aproveitar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, uma pré-campanha muito criativa em nos capacitarmos para a disputa e organizarmos o debate público das nossas proposições nos nossos municípios. Nós temos muita convicção que, nesse ano de 2020, nós temos a obrigação de recuperar parte significativa do nosso eleitorado que nos deixou em 2016. 2016 foi um ano difícil. Não digo que o ano de 2020 está em céu de brigadeiro, mas nós temos a obrigação de 2020 reorganizarmos as nossas forças nos municípios, as nossas frentes nos municípios, as nossas relações com os movimentos sociais para constituir potência e recuperarmos parte significativa do nosso eleitorado. Isso por todo o Brasil. Eu creio que isso é possível. Isso é possível, além de ser necessário, é possível, e nós temos condições, sim, de enfrentarmos essa disputa nessa situação de crise dramática, nessa situação catástrofe que o Brasil vive, com as eleições no meio. Mas é nessas dificuldades que a gente demonstra, e já demonstramos na história recente do Brasil, que o Partido dos Trabalhadores se levanta, enfrenta a briga, vai para a disputa e vence. Obrigada, Joaquim. Nos sentimos até mais confortáveis, né, Edilene? Temos um caminho, seguimos para a vitória. Eu gostaria aqui de lembrar que a nossa audiência aqui ela é bem participativa, tem várias perguntas para a Edilene, principalmente, que são as questões mais específicas, técnicas desse assunto, né, que para quem vai ser candidato, muita coisa tem que ser seguida à risca. Eu queria só destacar aqui a Pamela Correia, que me parece que é de Erechim, do Rio Grande do Sul, que pergunta sobre os cuidados com relação às campanhas coletivas. Acho que a gente não falou disso aqui ainda. Vou falar disso já, viu, Fernanda? Sobre as identidades visuais, se elas podem ser usadas as mesmas na pré-campanha, na campanha oficial. E uma outra também aqui que é muito interessante, até porque é um assunto, é uma questão que nesse mundo de internet que a gente está hoje, todo mundo deve querer saber, que é do Enéas Carvalho,
querendo informações se o mandato pode impulsionar suas ações parlamentares, mesmo ele sendo pré-candidato à reeleição. Edilene, a palavra é sua, a advogada está com a bola toda nessa live hoje. Obrigada. Na verdade, o direito, enquanto possibilidade de emancipação e transformação da vida coletiva, tem que estar em alta. O direito não pode servir para opressão. Então, enquanto nós pudermos falar de direito, sem ser de direita, é uma boa estratégia. Então, vamos nós. Eu falava aqui sobre o assunto pré-campanha e suas possibilidades. O Joaquim destaca, né, essa oportunidade que nós temos, todos nós, de reestabelecer diálogos sobre democracia, sobre inclusão, sobre participação do povo no seu destino. E, principalmente, a fala dele é muito bacana e nós precisamos ter como referência que os mandatos não são dos eleitos e das eleitas, os mandatos têm que ser do povo. E os mandatos têm que se destinar a executar e implementar políticas que favoreçam, consintam o desenvolvimento do povo, principalmente dos grupos vulneráveis. Então, essa pontuação dele me comoveu, eu acho importante nós termos isso sempre em mente, como um farol a iluminar a nossa atuação, seja como candidatas, candidatos, advogadas, advogados, contadoras, contadores, profissionais importantíssimos, aliás, numa campanha. Então, assim, é preciso ter referenciais para nós atuarmos, seja na pré como na campanha. Então, voltando ao tema pré-campanha, é claro que com o distanciamento necessário, né, tão desprezado e banalizado por alguns governos descompromissados com o povo, mas o isolamento, é claro, que ele vai impor alguns obstáculos para nós, seja na pré-campanha, como também durante a campanha eleitoral. Nós não sabemos como as coisas vão estar daqui a um mês. Por exemplo, no Brasil, que se esperava, nesse momento, ser diferente, se houvesse uma atenção, um cuidado e uma política clara de enfrentamento da pandemia, nós estamos, como os jornais noticiam, e a Fernanda acabou de falar, nós estamos no pico do contágio, inclusive de mortes. Então, como é que vai se desenvolver a pandemia daqui até a campanha? Nós ainda não sabemos. Por isso, é fundamental nós pensarmos em uma campanha e também uma pré-campanha criativa, principalmente homenageando esses mecanismos que permitam o diálogo, ainda que à distância. Então, a internet é um aliado importante, mas é claro que, embora uma vedete nos grandes centros urbanos, nós sabemos que há cerca de 42% do povo brasileiro sem acesso à internet, sem acesso a equipamentos eletrônicos, sem acesso a boas redes, bom acesso à internet em geral durante o tempo todo. Então, embora a internet seja um meio importante, as redes sociais precisem ser bem utilizadas, podem e devem ser utilizadas, nós precisamos pensar também em como comunicar, ainda que à distância, por outros meios. Então, ainda vale o velho e bom telefonema para o vizinho, para a vizinha. Ainda vale, e principalmente, penso eu, deve ser a primeira tarefa, conversar com o nosso núcleo familiar. É importante dividir, compartilhar propostas, projetos com o nosso grupo familiar. Então, assim, às vezes nós esquecemos que o próximo está mais próximo do que a gente pensa. Então, eu posso manter essas conversas, primeiro com a minha família, depois com o meu núcleo de trabalho, depois com os meus colegas e amigos num raio um pouco mais ampliado, seja por meio virtual, seja no núcleo familiar, principalmente presencialmente. Sim, repito, insisto, essa ainda é uma boa ferramenta comunicacional, a conversa. Ela é livre, dizia o Joaquim, né? A palavra mágica é não pedir voto. Mas nem precisa, porque quando nós comentamos e colocamos nossas propostas, nossos projetos, nossas plataformas, nós já estamos falando da possibilidade de um voto.
Então, saber fazer essa comunicação é importante. Mas então vamos à internet, né? A grande vedete, as redes sociais. As redes sociais, as várias conhecidas, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo TikTok, que aí está sendo colocado como uma novidade, pelo antigo, não tão velho assim, mas agora já um pouco envelhecido, pelo antigo Snapchat, é possível, pelo Telegram, que é um outro meio, não tão popular como o WhatsApp, mas que é parecido, também é possível. Então, as redes sociais da internet oportunizam essa ampla conversa, essa ampla difusão da pré-campanha. O que eu posso fazer nas redes? Dizia o Joaquim, vou emprestar as falas dele para reforçar o que eu tenho a dizer. Eu posso falar tudo nas redes, com o cuidado de não propagar o discurso de ódio, com o cuidado de não pedir votos e com o cuidado, agora sim, de não efetuar gastos que comprometam a lisura da pré-campanha e da futura campanha eleitoral. E esse é um ponto muito sensível. E aqui eu sempre tenho destacado que há duas correntes bem delimitadas. Eu sou mais cautelosa, eu sou do grupo mais cauteloso quando o assunto envolve gastos na pré-campanha. Há quem seja mais liberal, e a própria Justiça Eleitoral tem jurisprudência dizendo que o gasto módico, o gasto razoável na pré-campanha estaria autorizado. Minha preocupação é quem define o que é razoável, o que é módico. Quem vai dizer o que é bom na minha campanha, pré-campanha, e quem vai dizer que é ruim? Será sempre a Justiça Eleitoral. E quando eu tiver que dialogar com quem me fiscaliza, eu corro um risco de ser punida. Mas, de todo modo, a própria Justiça Eleitoral diz que é possível gasto módico. Então, a pergunta é possível impulsionar as minhas redes sociais na pré-campanha? Pelo que o TSE diz, seria possível. Com o cuidado seguinte, porque essa também é uma interpretação. O que você não pode fazer na campanha, você também não pode fazer na pré-campanha. Então, não é possível que terceira pessoa, que não seja a pré-candidata, que não seja o pré-candidato, não é possível que terceira pessoa pague a despesa do impulsionamento. Então, só a pessoa da pré-candidata e do pré-candidato poderia pagar impulsionamento. Os partidos não podem fazer impulsionamentos na pré-campanha. A lei diz que nos 180 dias que antecedem as eleições, os partidos não podem impulsionar conteúdos na internet. Então, quem pode impulsionar? Os e as pré-candidatas. Sob qual valor? Aí a jurisprudência vai dizer um valor módico. Eu não sei te dizer o que é módico, mas eu advirto para um outro detalhe desta campanha municipal, que é uma novidade. Pela primeira vez, nesta campanha municipal, a candidata e o candidato só pode doar para a sua própria campanha 10% do limite estabelecido pela Justiça Eleitoral. Esse valor ainda chegará, ele ainda está em elaboração. Todas e todos devem se lembrar que na campanha de 2006, a Justiça Eleitoral liberou uma tabela em que constava lá, por cada cidade do Brasil, quanto se poderia gastar para a candidatura à prefeitura e para a candidatura à vereança. Então, na eleição atual, 2020, o máximo de, chamado autofinanciamento, o máximo que uma candidata e um candidato pode doar para a sua própria campanha é 10% desse teto. Então, esse dado novo chama minha atenção para a pré-campanha. Então, estou pensando aqui que o máximo de gastos, mas no limite do limite, seria 10% desse teto que a Justiça Eleitoral ainda vai estabelecer. Como eu não tenho números, eu trabalho com os números da eleição de 2016. Então, me parece aqui que um referencial seria esse máximo de 10% do que estabelecido para as eleições de 2016.
O compartilhamento do material, que é diferente de impulsionamento, o compartilhamento, o apoio à pré-candidatura, este é livre. Então, eu que não sou pré-candidata, posso colocar nas minhas redes uma mensagem de apoio a uma minha companheira que está pretendendo disputar. Eu posso divulgar, inclusive, o discurso de uma parlamentar, de um parlamentar, que tenha a ver com esse momento vivido. Eu posso perfeitamente, portanto, nas minhas redes sociais, eu que não sou pré-candidata, eu posso apoiar quem eu desejar e eu posso compartilhar. A restrição aqui é apenas para pagar o impulsionamento. Isso ficou claro, né, Fernanda? Sim. O assunto das candidaturas coletivas. Esse é um outro tema que me encanta. E aí, Joaquim, Fernanda, eu sempre tenho feito várias conversas como essas pelo Brasil, e eu tenho um projeto na minha universidade, eu sou professora num programa de mestrado e doutorado numa universidade do Centro-Oeste de Minas Gerais, e também ligada à PUC Minas, eu lá dou aulas virtuais no ensino à distância da PUC, num curso de capacitação e pós-graduação em processo eleitoral, em processo em geral, processo eleitoral específico. E nessas duas universidades eu tenho divulgado muito um projeto do meu grupo de pesquisa, que eu denominei de quanto mais abelha, mais mel, para estimular as candidaturas coletivas. É fundamental nós reunirmos esforços. É fundamental nós juntarmos as energias, principalmente das mulheres, tanto na pré-campanha como na campanha. Então, as candidaturas coletivas, como nós já sabemos, elas não permitem que se registre todo o grupo que apoia aquela candidatura, que é o centro, que é a locomotiva, digamos assim, daquele coletivo. Então, tem que ser uma pré-candidata ou um pré-candidato, mas o entorno pode se identificar, ou podem ser várias pré-candidatas e vários pré-candidatos, sabendo que quando forem para o financiamento coletivo, quando forem para debates, quando forem para o registro, será sempre individualizado. Pois bem, dito isso, é importante as candidaturas coletivas e é importante, na pré-campanha, essa apresentação dos projetos coletivos. Qual é o problema? O problema que me parece é com a profissionalização das pré-campanhas, a contratação de empresas para criar identidades visuais, antecipando um gasto que só é admitido na campanha eleitoral. Então, se essa identidade visual ela é inicial para começar a comunicar a proposta desse grupo, dessa coletividade que vai lançar a candidatura ou as candidaturas, se essa identidade inicialmente é para falar de pré-campanha, não há problema. O cuidado e a atenção que merece nossa é se houver uma profissionalização antecipando gastos que só são admitidos na campanha eleitoral. Então, com essa observação, a pré-campanha é um momento de criatividade e é uma oportunidade muito grande para que nós possamos difundir projetos políticos, falar de política e, principalmente, dizer que há boas possibilidades de nós mudarmos o tratamento do assunto democracia, eleições no Brasil. Sob mandatos, é possível que o parlamentar, que habitualmente já impulsiona sua prestação de contas na internet, é possível ele continuar fazendo isso? Eu vejo possível, com algumas observações. E aqui eu quero lembrar do maravilhoso Guimarães Rosa, né, que dizia que Deus está na imensidão, o diabo está no detalhe. Então, o diabo aqui é o detalhe. Qual é o problema desse tipo de impulsionamento? Então, vamos começar com o ato. O ato parlamentar, o debate parlamentar, ele tem que conter, claro, elementos da atividade parlamentar. Então, vamos dizer que eu quero prestar contas do que até hoje o meu mandato realizou. Eu posso dizer dos projetos de emenda que foram apresentados? Claro. Eu posso dizer dos requerimentos feitos? Também.
Eu posso dizer dos temas ou das audiências públicas que foram realizadas no parlamento por iniciativa do meu mandato? Sim, perfeitamente. Onde está o problema agora? Eu posso impulsionar esses conteúdos. Se sempre fazia isso, também posso. O problema: há um prazo para a difusão da chamada publicidade institucional. A lei foi alterada nesse aspecto para as eleições de 2020, mas continua mantido aquele limite de que até 3 meses antes da eleição cessa qualquer tipo de publicidade institucional, seja do parlamentar, seja da administração. Então, cuidado com a data. Outra coisa importante: verifique se na Câmara é permitido gastar dinheiro da verba indenizatória com esse tipo de impulsionamento. E, ainda mais, cuidado com o gasto desse impulsionamento, lembrando aqui desses limites que eu acabara de comentar. Então, se você observar limite de gastos, realizar o gasto módico para impulsionar, se você observar o limite da data, 3 meses antes da eleição, e não colocar nesse material informações que não sejam verazes, e também evitar se promover à custa de um projeto ou de um programa social. Quer dizer, você só pode prestar contas. Você pode dizer do que você fez, do que o parlamento fez, do que a administração fez, prestando contas. Você não pode apropriar para si do projeto, do programa, da obra, do serviço público. Com essas observações, eu penso possível comunicar esse tipo de ato parlamentar também pelas redes sociais. Vou fechar essa etapa da pré-campanha, Fernanda, se você me permite, se o Joaquim permite, falando do que o partido pode fazer. Posso seguir, Fernanda? Perfeitamente. Pode, Edilene. E Fernanda, eu creio que a gente já está caminhando para o encerramento, não é? Já vamos sim. É que está difícil interromper a aula da professora e... Tá muito boa. Realmente, eu não sou pré-candidata. Se você é pré-candidato, se você é pré-candidata, assista novamente, porque estão todas as dicas aqui da não só advogada do PT, como professora Edilene Lobo. Edilene, faça então aí os últimos apontamentos sobre o que você acha mais interessante para a gente ir para as nossas conclusões. Tá bem. Fernanda, em 2 minutos eu já vou fechar, já aproveito para as minhas falas finais, agradecendo a você, Fernanda, ao Joaquim, agradecendo ao PT, agradecendo a TV PT, a Escola Nacional de Formação, a direção desse partido, a oportunidade de falar desse tema tão importante, tão encantador, né? Eu confesso que, se não me lembrarem do tempo, eu vou embora e nunca mais me calo. Me desculpem pelo entusiasmo, pela veemência. Então, fechando, agradecendo, dando um abraço já em todas e todos, estimulando campanhas coletivas, estimulando a campanha das mulheres, estimulando a campanha da juventude. Enfim, eu digo que o partido ainda tem 2 possibilidades na pré-campanha. É a lei no artigo 36A, a lei 9.504, e aqui vou estimulando também advogadas e advogados a integrarem as campanhas, a buscarem a legislação para se atualizarem. Essa lei vai dizer que o partido é o único que a lei expressamente fala que pode gastar dinheiro na pré-campanha. De novo, eu faço advertência para ter cuidados com gastos da pré-campanha. Eu recomendo uma postura cautelosa, atenta, mas a lei vai dizer que o partido pode realizar 2 tipos de eventos em que se gaste dinheiro. Primeiro, os eventos internos. O Joaquim falava, o PT, há muitos anos, aliás, o PT sempre trabalhou pré-campanha, sempre fez prévias, sempre fez encontros, sempre homenageou a democracia interna, tratando do assunto pré-campanha. Então, é a primeira observação da lei. Atos de pré-campanha internos, como prévias, como debates entre pré-candidatos, como reuniões internas para preparar o processo eleitoral, o partido pode fazer, inclusive gastando recursos. Quando a lei fala desses eventos internos, é para a militância, é para os filiados, não envolve o público externo. A outra possibilidade, a lei vai dizer que é possível fazer o partido fazer eventos públicos, inclusive com outras organizações, com outros partidos,
E com veículos de comunicação social, o partido pode fazer e gastar recurso, desde que trata de temas gerais de interesses coletivos, ou seja, não voltados necessariamente para as eleições e para a pré-campanha. Então, são essas possibilidades. Eu me despeço de vocês de novo agradecendo, me colocando à disposição e dizendo o seguinte: olha, a oportunidade é importante, é boa, é rica, e nós temos que ocupar esses espaços para falar de política como canal, veículo para compartilhamento da vida boa coletiva para todas e todos. Muito obrigada, até mais. Obrigada, Edilene. Olha, tem muitos comentários aqui, todo mundo agradecendo a aula que você deu. Realmente são informações que a gente tem que ficar bem atenta. Joaquim, o seu desfecho dessa conversa hoje, a importância das eleições, a importância de uma juventude toda aqui fazendo vários comentários na nossa live hoje. Nós estamos fazendo um sucesso, porque o tema tem que ser bem explicadinho para ninguém cometer nenhum erro, né? Eu acho que temos que divulgar bem como formação esse programa TVPT de hoje, com a participação da Edilene, que foi muito interessante. Parabéns, muito obrigado mesmo, Edilene. E esperando que essa oportunidade que a gente tem de prorrogamento dos prazos incorpore ainda mais e equilibre ainda mais as nossas listas de candidatos proporcionais com as candidaturas de mulheres, que não seja só a obrigatoriedade dos 30%, que enegreça bastante as nossas listas no Brasil inteiro e que rejuvenesça, que atraia candidaturas jovens para poder romper o bloqueio que é natural nas estruturas partidárias de os mais velhos, brancos e homens dominam as cadeiras, né? E isso precisa ser quebrado, né? Porque, se não for quebrado, vai ser quebrado de outra forma, de fora para dentro, né? Se o partido não se abre para essa... Já não é uma novidade, mas é uma novidade da potência das lutas em todo o mundo, encabeçada pelas mulheres, pela juventude, não funciona, né? Fenece, desaparece. Então, eu achei super interessante essa conversa. Fernanda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Edilene, e toda a rapaziada, a mulherada aí que está nos vendo. Vamos invadir esse partido, vamos tomar conta dos espaços públicos, do debate público e da liderança que deve ser passada para todas vocês. Beijão. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Edilene. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã produtiva. A gente fica muito feliz de ser um produto que tem uma serventia, né, para o nosso público, para a nossa militância. É um orgulho. A construção do TVPT está aqui, aberta à construção e à solidariedade e apoio de todos vocês. Até a próxima. Nos acompanhem nas redes sociais. Valorize nosso trabalho, nosso projeto, que é para vocês. Um abraço. Abraço.